aqui com o doutor Carlos Isaia Filho, presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina, e também estamos aqui com o doutor Marcelo Melzer Teruquim, médico também, cirurgião vascular e membro das Sociedades Brasileiras de Trombose e Hemostasia e de Cirurgia Vascular. Que vão conversar conosco ao longo do programa, mas o competente, nosso comentarista e também apresentador, Silvio Lopes, do Grêmio Português. Mas a propósito, falando em internacional, nós temos aqui o doutor Marcelo Melzer Teruquim, que é colorado, é o único que tem nessa bancada, né? Mas enfim. O que o senhor vê aí no seu clube? Aí, tá? Tem boas perspectivas? Ingressar daqui a pouco no G6, aquela coisa toda? Não, eu acho que o Inter deu uma melhorada, deu uma ativada, né? Eu acho que com a troca melhorou a preparação física, que eu acho que é importante. Eu acho que o Paulo Paixão é um cara ótimo de vestiário, ele ajudou na parte anímica, que o time estava meio atrapalhado. E então, devagarinho foi pegando confiança, que eu acho que é o que está faltando um pouco no Grêmio, né? Com um bom plantel, mas está atrapalhado e a camisa está pesando nessa situação aí. Acho que o Grêmio também foi prejudicado porque ele acabou se atrasando em relação aos outros em função de menos jogos. Isso aí, depois para buscar mais adiante não é fácil. E o Inter, eu acho que ontem fez um bom jogo. Eu acho que o pênalti foi um azar, a bola bateu na mão do Cuesta, acho que não foi proposital, mas ele bloqueou a bola e foi um pênalti bem marcado. E o Edenilson, né, perdeu a cabeça, talvez não tenha visto o lance e veio meio condicionado achando que o outro time seria beneficiado pelo juiz, e acho que ele depois pediu desculpa para a torcida, para a direção. Foi infeliz a manifestação ao foi uma árbitro, coisa né? meio sanguínea, mas acabou prejudicando o time. Então, mas eu acho que devagarinho, acho que o Inter tá bem encaixadinho, acho que vai pegar uma vaga na Libertadores. Muito bem, médico Marcelo Melzer Teruquim, cirurgião vascular e membro das Sociedades Brasileiras de Trombose, Hemostasia e também de Cirurgia Vascular. É uma tarefa, uma atividade médica singular. Olha, o que tem de pessoas que dependem disso, especialmente da famosa trombose, que é um negócio que espanta todos na hora do voo, de viajar, de carro, de ônibus, no voo, no avião, é um negócio complicado. Estou falando de trombose, fora a hemostasia, a cirurgia vascular, etc. Dia 13 de outubro é uma data de conscientização mundial da trombose e teve como lema de olhos abertos para a trombose. Aliás, um artigo que eu li seu, né, no jornal Zero Hora, extremamente explicativo, interessante e muito, né, fácil da comunidade entender, né, a profundidade desse tema e destas enfermidades. Explique, Dr. Marcelo Melzer Teruquim, o que é a trombose e quais os fatores de riscos para a doença arterial. Perfeito. Então, assim, uma coisa para início de conversa importante é que no mundo, 1 em cada 4 mortes são relacionadas a um evento de trombose ou suas sequelas. Perfeito. Então é uma coisa assim muito grande, é uma coisa muito séria e que ela vem crescendo também porque os métodos diagnósticos estão se desenvolvendo e a gente vai tentando conscientizar a população, né, e conscientizar também os colegas médicos que não são da nossa especialidade para a importância de medidas preventivas que possam mudar o desfecho, o prognóstico dos pacientes. Então, o que é a trombose? A trombose é uma obstrução de um vaso em qualquer parte do nosso organismo. A gente tem as artérias e a gente tem as veias, que são vasos. Então, na área das artérias, né, as principais formas de trombose são o infarto agudo do miocárdio, nas coronárias, no coração, o AVC isquêmico na área do cérebro e a obstrução das artérias dos membros inferiores na parte de pernas. Depois, indo para a área venosa, nas veias, então a gente vai ter basicamente a trombose venosa profunda e que se complica, pode acabar evoluindo para um deslocamento desse trombo da veia para o pulmão, gerando um quadro grave, muitas vezes catastrófico, chamado embolia pulmonar. Então, a gente tem as doenças arteriais e venosas, assim como eu falei. Então, os principais fatores de risco... Tem um telespectador perguntando, doutor Marcelo, se a trombose, porque claro, às vezes ele não conhece a linguagem, não é uma enfermidade às vezes estranha para alguém. Uhum. Se ela é uma explosão, se ela é um excesso de sangue numa artéria, o que significa exatamente a trombose? Perfeito, assim, então, isso que eu ia explicar. Na parte das artérias, né, os fatores de risco são o tabagismo, né, a hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, aumento do colesterol no sangue. Então, isso tudo vai formar o que a gente chama de ateroma, que é uma placa de gordura,
e essa placa vai fechar o vaso, impedindo o fluxo e a oxigenação do tecido, podendo causar a morte do tecido, como é o que ocorre no infarto agudo do miocárdio, que é a morte do músculo cardíaco, que é o que ocorre no AVC isquêmico, que é a morte do tecido cerebral, tá? No sistema venoso é a mesma coisa, só que o impacto é outro. Ali é o retorno venoso do sangue, dos órgãos para o coração e para o pulmão. Então, ali a gente vai ter, não é a formação do ateroma, ali é a formação de um coágulo de sangue dentro da veia. Então, os principais fatores de risco também: obesidade, sedentarismo, pessoas acamadas, acidentados, câncer, depois gestação e puerpério. Principal causa de trombose na mulher é gestação e puerpério, então as gestantes têm que estar sempre muito bem cuidadas e controladas no seu pré-natal. Os anticoncepcionais e reposição hormonal também têm que ser feitos criteriosamente com um acompanhamento médico, né? Depois, como tu bem disseste, as viagens prolongadas, principalmente em avião, onde a cabine é pressurizada e a umidade relativa do ar é baixa, né? Então, e depois tem doenças do sangue, como trombofilias, que são uma série de questões adquiridas ou genéticas que deixam leigamente o sangue engrossado. Todas essas questões podem gerar a trombose venosa. E, né, agora que a gente está passando pela pandemia da Covid, né, o SARS-CoV-2, ele lesa a camada interna dos vasos e pode gerar trombose em qualquer um dos tecidos. Então, espero que tenha ajudado a responder. A trombose tem alguma coisa a ver com a idade da pessoa ou nada? Ótima pergunta. Então, a idade, ela traz com a gente comorbidades. Então, aumento da pressão arterial, menos atividade, muitas vezes uma alimentação desequilibrada, doenças degenerativas que vêm com a idade, como câncer. Então, uma série de fatores associados causam aumento de risco de trombose com a idade. Nas estatísticas mundiais, principalmente, esse número sobe acima dos 60 anos. Mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Muito bem. Bom, a trombose tem quais os fatores de risco, o senhor explicou. Quais os principais sintomas da trombose? Infarto agudo, está explicado. Trombose relacionada a Covid e vacinas. Perfeito. Então, assim, como a gente estava comentando, o vírus que é o causador da Covid-19 se chama SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele entra pela via aérea, quer dizer, nariz, garganta e o pulmão, para dentro do organismo da gente, e ele vai atingir a nossa circulação. Ele vai cair no sangue. No sangue, por uma série de reações, ele vai causar na camada interna dos vasos, que se chama endotélio, uma endotelite, uma inflamação da camada interna de todos os vasos, deixando leigamente falando o vaso mais rugoso, mais propenso à formação do trombo. Então, o vírus, assim, desde os primeiros relatos de casos de Covid na China e depois Europa e depois chegou aqui lá por fevereiro, março do ano passado, a gente começou a ver que uma série de pacientes internados começaram a apresentar trombose muito além do que a gente observava nas doenças em geral. Então, né, esses pacientes de Covid, eles têm que ficar sempre sob cuidados, isso aí já é bem sabido, as equipes médicas estão treinadas, a gente faz estudos desde o começo, a gente tentava achar os melhores trabalhos possíveis e facilitar a vida dos colegas, dando guias de como tentar enfrentar isso aí. A cada 2, 3 meses a coisa foi se modificando. Então, uma outra coisa importante é que quanto maior a gravidade da Covid, maior o risco de trombose. O paciente que tem o quadro em casa, mais gripal, dor no corpo, febre de baixo grau, sem necessidade de oxigênio, tem um risco baixo. O paciente que interna para oxigênio, mas fica na enfermaria, tem um risco médio. E o paciente que interna numa UTI, que precisa ventilação mecânica, às vezes aquelas pronações que é colocar de barriga para baixo, para o pulmão ventilar melhor, esses pode se chegar a 30% o risco de uma trombose em qualquer parte do corpo. Perfeito. Doutor Carlos Isaia. Vamos explorar um pouco o doutor Marcelo. Autoridade, né? Aqui nesse segmento médico. É raro, às vezes, a gente ter a oportunidade de ter um cirurgião vascular e a gente poder, principalmente para nós médicos também, eu sou um ginecologista e essa preocupação da trombose ocorre quase que diariamente, a questão da pílula anticoncepcional, da avaliação. Mas eu queria colocar, Marcelo,
Quais seriam as principais medidas da prevenção da trombose? Perfeito. Então, assim, ó, basicamente, a gente precisa sempre, o pilar da coisa é o acompanhamento médico, né? Então, o médico conhece os fatores de risco para a formação do ateroma, que é o que causa a obstrução arterial. O médico conhece os fatores de risco para a trombose venosa profunda, que pode gerar embolia pulmonar. Então, né, o médico sempre vai nos ajudar. Então, na questão arterial, evitar o tabagismo, né, manter esporte, manter um peso adequado, né, controle da hipertensão, do diabetes, manter o colesterol numa cifra adequada. Então, essas são as medidas principais na parte de aterosclerose. Já na parte de veias, né, a gente tem também que evitar o tabagismo, obesidade, sedentarismo, e aí tratar as doenças associadas, sempre cuidar um paciente acidentado, um paciente acamado, o médico pode dar alguma medicação anticoagulante em uma dose baixa, que a gente chama de profilaxia. Depois, na área do senhor, quando uma jovem vai iniciar anticoncepcional ou uma senhora, reposição hormonal, ver se tem algum fator associado do tipo tabagismo ou está fazendo tratamento para algum câncer, né? Ou tem histórico de trombose na família, para ver se o anticoncepcional ou o hormônio é a melhor opção naquele paciente. Então, essas seriam, vamos dizer assim, as melhores recomendações. E eu fiquei devendo aqui uma resposta muito importante a respeito de trombose e vacina. Sim. O senhor tinha me perguntado. Perfeito. Então, isso é uma coisa importantíssima. Vamos aos fatos. Quando começaram a surgir as vacinas, primeiro na Europa e depois logo aqui, o que começou a se identificar? Alguns casos de trombose, uma trombose diferente dessa nossa trombose da perna, uma trombose muito grave que pegava principalmente os vasos cerebrais, que pegava vasos dos órgãos do aparelho digestivo, do tipo fígado, baço, então órgãos abdominais, vinham junto com queda de plaquetas, vinha junto com alteração de elementos do sangue, de uma forma rápida, catastrófica e que respondia mal ao tratamento convencional. Então isso foi logo identificado e isso gerou um temor a respeito das vacinas. Bom, quais vacinas que poderiam e que se comprovou que geram esse problema? As vacinas que a gente chama de vetor viral, que são as vacinas que nós temos hoje da AstraZeneca, Oxford e a Janssen. São vacinas em que um vírus leva um pedacinho do Covid pelo corpo e vai nos dar defesas. Bom, com o tempo a gente foi vendo qual a melhor forma de tratar esse tipo de trombose e o principal que a população tem que entender. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Eu nunca vi aqui no nosso estado e a gente tem também contato com médicos do Brasil afora e eu ainda não ouvi falar aqui no Brasil desse evento que é a trombose associada à vacina, com todas essas características especiais. As estatísticas mostram que vai de um caso a cada 125 mil vacinados até um caso até 1 milhão de vacinados, enquanto que na Covid a gente pode ter 30%, quer dizer, 3 em 10 com trombose. Então, assim, ó, sem sombra de dúvida, todos os órgãos mundiais e nacionais recomendam que se faça a vacina. A vacina, ela previne a Covid, que é um fator de risco enorme para a trombose. Não deixe de fazer a vacina. Se tem dúvida, procure o médico, troque uma ideia. No início achavam que pacientes que já tiveram trombose tinham mais risco para esse evento. Não se comprovou. Então, assim, a população deve fazer a vacina. As coisas aqui no Brasil, o Brasil é um país que é acostumado com vacina. O Brasil, a população brasileira não tem medo de vacina. A gente, para entrar no colégio na primeira série, a gente tinha que fazer vacina. Vinha uma campanha na televisão, a mãe levava as crianças a fazer vacina, ninguém nunca perguntou qual era a marca, qual era o laboratório, qual era os efeitos colaterais. A gente ia lá, fazia vacina, os postos de saúde estão super bem organizados e sempre assim foram, Brasil afora, para fazer vacinação. A gente tem um sistema de registro de vacinados. Então, a não ser casos ultra mega especiais, a população tem que fazer vacina. Paciente em quimioterapia faz vacina, né? Então, quer dizer, qualquer pessoa tem Marcelo, que se vacinar. Vamos deixar essa relutância em vacinar-se, tirando o nosso presidente da República. Eu lhe pergunto, isso é uma ignorância? Porque, qual é o receio que tem? Assim, ó, eu vou dizer para o senhor como é que eu encaro, tá?
Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que têm medo de ficar num ambiente fechado, né? E tem pessoas que têm medo de tomar vacina, né? Então, isso aí é uma coisa que eu consigo entender. O que a gente deve evitar é a politização, né? Então, né, cada um tem a sua ideia, a sua forma de pensar, mas a gente tem sempre que pensar, né, de uma forma global. O que o mundo está fazendo? O que os cientistas de todo mundo e do Brasil estão fazendo? O que está sendo recomendado? Vacina? O que mudou que a gente tinha, por exemplo, lá no meu hospital, que é o Moinhos de Vento, tínhamos lá, chegamos a ter 300 pacientes internados e agora a gente tem menos de 40 internados. Isso que tem gente já de longa data internado. Então, novas internações são pequenas. Não, isso aí não é o vírus que está perdendo força. Isso aí é a vacina que está fazendo com que haja uma redução na circulação. Se o vírus bate num vacinado, a chance dele entrar e passar para o outro é mínima. Agora, se o vírus bate num não vacinado, ele entra ali e a chance de pegar uma outra pessoa, ela é enorme. Doutor, eu queria fazer uma questão que é a seguinte. O senhor falou em vírus gripal. O coronavírus é um vírus gripal. Né? É um vírus gripal. H1N1 é um vírus gripal. Por que se exige tanto, por que hoje se trata tanto a necessidade da vacina no Covid? E eu vacinei, vou me vacinar sempre. E não se dá a mínima bola para o H1N1. Por exemplo, já venceu o prazo aí de muitas pessoas, milhares de pessoas se vacinarem, e ninguém cobra isso da H1N1, que se cobra para o Covid, ambos sendo vírus gripal. Pois é. O que acontece? Eu não sou um infectologista, mas eu sou estudioso. Então, como é que eu vou tentar explicar isso aí para o senhor? O H1N1, que hoje nós já estamos no H6N tantas, eu não sei exatamente que número é, ele é o vírus da gripe, ele é um vírus mutante, todo ano muda a vacina, se incorpora, né, a cepa do ano. O coronavírus também é. Coronavírus também é mutante. O coronavírus também é mutante. Então, o que as pessoas explicam? É que o vírus H1N1, né, esse influenza vírus, né, ele é um vírus que a humanidade conviveu com ele desde o princípio. Então, o nosso organismo, ele já tem uma série de anticorpos que, se não é exatamente para aquele daquele ano, é um anticorpo do ano passado, mas ele funciona de certa forma. Então, ele é um vírus que a gente já convive há tempo. Então, e o SARS-CoV-2, esse vírus, ele é um vírus bem mais frequente em animais, né? Ele não é um vírus comum em humanos. O organismo humano nunca foi amplamente exposto como agora nessa nossa pandemia, e isso entrou um vírus, que ele é um vírus agressivo, né, altamente contagioso, num organismo estéril a ele. Então, por isso que a gente sofreu... Sem nenhuma defesa. Sem defesa, então não tinha nenhum soldadinho pronto para nos ajudar. Então, meu amigo Marcelo Melzer Teruquim, o espaço sempre à sua disposição. Então, agradeço aí a oportunidade de a gente explicar um pouquinho para os telespectadores a respeito da trombose e como combater, e que a gente tem que manter um acompanhamento médico. Então, que as pessoas não tenham medo da vacina, que, né, se alguém fez vacina e não passou bem, é uma coisa de curto prazo e logo a gente está se sentindo bem. A vasta maioria das pessoas fazem a vacina e ficam super bem, e graças à vacina a gente está mudando a história dessa pandemia. O Brasil está crescendo muito em índice de vacinação e é por isso que a gente está melhorando a nossa situação e já estamos aí todos aqui juntos, vacinados, né, e numa situação bem mais tranquila. Então, né, essa é a principal mensagem, que é uma das coisas que mais vai ajudar a prevenir a trombose grave do momento, é a gente tomar vacina. Muito bem, muito obrigado. Maravilha. Fiquem atentos aqui, né, nas indicações do doutor.